de novo com você, para compartilhar as grandes riquezas da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Ione Romero. Deus acabou abençoando-o grandemente, ou expressando sua bênção, porque o decreto divino já foi dado. Em Cristo Jesus, somos abençoados com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais. Isto é, o que está se manifestando na terra. É algo que Jesus já decretou, por anos em sua morte e ressurreição, em favor de cada homem, e especialmente naqueles que acreditaram nele. Gostaria de continuar a segunda parte sobre o assunto de adoração, em que ele explicou a eles um versículo que dizia, ou melhor, o Senhor está procurando adoradores em espírito. E de fato, observe que ele não diz que está procurando adoração. Deus não busca adoração. Deus está procurando adoradores. Este é um princípio. Quando Abel e Caim ofereceram, diz a Bíblia que Deus notou Abel e sua oferta. Como Caim, ele notou Caim e sua oferta. Da mesma forma, o princípio ainda está em vigor. Adoração é uma oferta a Deus. O mais importante é que ele vai olhar para cada um de nós. Primeiro é nossa motivação, em nossa essência, em nosso ser e o que estamos oferecendo. Agora, eu explicaria a eles que a adoração tem dois aspectos, um intangível e um tangível. Isto é, que a adoração em espírito é a parte intangível. Exemplo: palavras, expressões, canções, orações, pedidos. Essa é a parte espiritual, que não é visível, mas é real. Há também a parte tangível, quando ele diz, de verdade. Por que eu tomo a expressão de verdade como o tangível, não apenas como sinônimo de sinceridade, pela simples razão de que no primeiro de João, quando nos dizem sobre o amor, no segundo e terceiro dos que estão na verdade, é contado em uma passagem que não amamos só de palavra. Não vamos apenas amar língua, mas que amamos de fato e de verdade. Isto é, que nosso amor tem que ser substanciado com evidências físicas. Observe que a Bíblia diz, de tal forma, Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito. Observe o amor e a doação. Fundamentou seu amor, expressou seu amor na forma física. Hoje é o mesmo. Quando você diz que ama alguém, você expressa através de gestos, carinho, manutenção e toda uma série de coisas. Aquele amor que você tem e que você carrega em palavras. Você expressa isso. Mas existem ações que corroboram esse amor. A adoração é um exercício de amor. Quando adoramos a Deus, estamos expressando nosso amor por Ele. Portanto, deve ser feito uso desses dois aspectos que mencionei a vocês, o intangível, que é a palavra, o espiritual e o tangível, que é a parte física. Tem gente que fica só no espiritual, mas o espiritual não está apenas cantando. A Bíblia fala sobre os bezerros, em nossos lábios, no livro dos Hebreus. Eles são um sacrifício de louvor. Mas também fala sobre outros sacrifícios, como ajuda mútua, do qual Deus se agrada, ou seja, amor ao próximo, ajudando irmãos, ajudando a família. Isso é parte do exercício do amor a Deus e, portanto, da adoração, porque é a colocar em prática o que Deus está dizendo. Quando obedecemos, estamos adorando. Lembre-se, a adoração é indefinível. Nós só podemos descrevê-lo por algumas das ações que nós, como seres humanos, nós nos apresentamos. Agora é para onde eu quero ir. Após esta breve revisão de onde veio esse sermão? Por que essa maneira de olhar para a Bíblia? Eu quero te dizer duas coisas. Para mim foi um impacto, quando Deus me mostrou essa parte. Adorar em espírito e verdade. Veja do jeito que eu já expliquei, tanto no primeiro vídeo quanto agora na revisão. Mas a segunda parte, de lo tangível, chamou minha atenção, porque eu também relatei com uma experiência que tive. Eu perguntei ao Senhor anos atrás, por que os judeus são ricos? O Senhor me respondeu, para fazer as contas. Vou resumir a história.
Vou contar quantos cordeiros eles têm oferecido desde Abraão. Claro, para aqueles que são especialistas em pecuária. Sabe quanto custa um cordeiro? Um bezerro, uma cabra. Um desses animais. Ele certamente tem seu preço. Se multiplicarmos pela quantidade que eles deram, desde Abraão, para os momentos que eles poderiam oferecer dessa maneira de fazer seu sacrifício. Lembre-se que o tempo, depois que Isaac veio, então veio aquele em amarelo. E assim por diante até Davi e Salomão. Assim cumpriram os ritos da lei, sacrificando milhares de animais. Se alguém calcula, em valor monetário, que é uma boa representação da quantidade econômica, Deus me fez entender que eles tinham semeado muito. Tinham um grande arsenal de riquezas. A Bíblia diz que tudo o que o homem semeia, que vai pegar. As pessoas se perguntam, por que o reino de Salomão também era? A Bíblia diz que, quando ele sonhou e pediu confirmação a Deus, ele estava sacrificando alguns bois. A Bíblia diz que ele sacrificou, se bem me lembro, milhares de bois. Isso significa, quando carregamos em dólares ou bolívar. Isso foi uma grande quantidade. Eram milhões que estavam sendo sacrificados lá em itens monetários, porque eles se lembram do que o animal representa. O animal não é apenas parte do exercício religioso de expiação como tal, que era um dos usos e talvez o principal. Mas também havia outros usos. Houve ofertas de comunhão, de paz, de gratidão. Ou seja, havia diferentes tipos de ofertas, mas todos eles foram baseados no pequeno animal, o animalzinho naquela época. Representado, vestido médio. Meios de transporte, meios de subsistência. O mar. Estamos falando de animais representando a vida. De seres humanos em ação. Verifique para comer, vestir e transportar tudo isso requer dinheiro. O mar, o suor da vida humana, foi representado em cada um de seus animais. Como eu sei que é assim? Porque em uma ocasião, Davi, com sede, ele mandou buscar água dizendo estas palavras: quem me daria um gole de água? E estavam perto de um acampamento inimigo filisteu. Veio seu bravo. 3 deles foram e procuraram água, e quando ele veio, ele a trouxe. Então, ele entendeu que não podia beber aquela água, e jogou no chão, dedicando a Deus, porque ele disse: eu não vou beber da vida desses homens. Ou seja, olhe para a oferta, que era um exercício simples de buscar água. Ele transformou em uma oferta. Mas ele sabia que naquela oferta, as vidas de seus 3 bravos homens foram representadas. Também em outra ocasião, ele queria oferecer a Deus, fazer um sacrifício para parar uma praga, uma doença, uma mortalidade que existia em Israel. Acontece que, para aquele sacrifício veio um dos judeus que tinha seus confortos. Foi bem versado e disse: olha, eu te dou minha era e tudo o que você precisa. Tudo. Pegue, rei, isso é seu. Use-o como quiser. E ele disse: não darei a Jeová nada que não me custe. Isto é, se a oferta não custa nada, nem custa. Tem valor para Deus, se a oferta lhe custar. Se a oferta for para você. Se você aprecia e valoriza, então, quando você dá, que tem seu custo diante de Deus. Deus aprecia isso, porque a oferenda representa a sua vida. Quando o dízimo é dado, quando a oferta é dada, dízimo é o imposto celestial. Isso é de Deus. Mas quando você dá a oferta, você está dando parte da sua vida. Porque é o que você gera através do trabalho. Porque o dinheiro representa o número de horas investidas no trabalho para você recebê-lo. Ou seja, dinheiro é uma expressão do tempo consumido em sua vida. É por isso, a oferta é altamente valiosa diante de Deus. Quando é feito com o coração, compreender que você está se representando. Nota o caso da viúva. Por que a viúva? A professora disse que havia dado mais do que as outras, se ele apenas desse 2 espaços em branco, do ponto de vista monetário.
Do ponto de vista numérico, obviamente que ela deu menos. Mas do ponto de vista da atitude e de representatividade, ela deu mais. Por quê? Porque representava a vida dele. A Bíblia diz: era a única coisa que eu tinha. Ou seja, a mulher avaliou corretamente sua maneira de dar a oferta. Em vez disso, os outros. A Bíblia diz que eles deram as sobras. Então, eles não valorizaram, mas que eles viram. Isso é o que eu tenho de sobra. Então, eles tinham um Deus. Como se estivessem fazendo um favor a ele. Aquela oferta que eles estavam dando. A Bíblia diz que Deus não o recebeu. Se Cristo, sendo a encarnação do Deus vivo, fez a revisão, era um sinal de que Deus não estava recebendo a oferta. Embora o templo o faça, lembre-se que o ministro não é onisciente. Ele pega tudo. Mas Deus é quem dá sinal verde para receber uma oferta. Por isso é importante, meu querido irmão. Como o Senhor Jesus disse, nós adoramos em espírito e verdade. Ou seja, saber oferecer faz parte desse exercício de adoração. Para fazê-lo como está correto, verdadeiramente é a parte tangível. E como a Bíblia diz, o que o homem semeia por seu espírito, vai pegar no espírito. Ele vai pegar em espírito. O que eles semeiam na carne, ou seja, no físico, ele vai pegar no físico. Deus para os judeus deu-lhes um sistema de oferendas diárias, ou seja, eles ofereceram um pela manhã, um à tarde, porque houve um sacrifício pela manhã, e uma da tarde. Havia ofertas semanais. Havia uma oferta em cada festa e havia cerca de 7 festas, mínimo. Então, houve uma oferta mensal. Era todo um sistema de oferta que permitiu que o povo de Israel expressasse uma adoração, não só no espiritual com cantos, orações, os louvores com os salmos, mas também é um gênero muito diverso de oferta. Era uma oferta em sua totalidade. Todas as classes sociais, como expliquei no outro vídeo. Adoração parte 1, eles foram incluídos. Ninguém estava isento de oferecer. Os mais ricos ofereceram cordeiros, bezerros, cabras, que estavam, por assim dizer, classe média ou eram pobres, mas com certas comodidades. Este teve que receber pipoca ou tortolas. Mas aqueles que eram muito pobres, eles tiveram que dar farinha fina. O mar, você percebe como o sistema divino de ofertas inclui todas as classes sociais do povo de Israel. Estes são os princípios a serem mantidos. Então, como isso é expresso? Também, a Bíblia diz que Arão deveria receber dízimos, a parte da oferta também, porque, por causa de unção, houve um dízimo dado aos levitas. Então, eles juntaram o dízimo disso e deram ao padre. Havia ofertas especiais para os sacerdotes, que eles comeram com seus filhos. Houve uma série de regulamentos como tal. Mas o que quero enfatizar é por causa da unção. Isto é, do chamado e consagração que Deus havia estabelecido para cada um de seus homens. Embora estejamos na ordem de Melquisedeque agora, o começo de oferta ainda está em vigor. Na semana passada, expliquei a você que houve templos. Sacrifícios de animais foram oferecidos. Mas quando não havia templo, os judeus tiveram que reinterpretar a Torá. E a mesma coisa aconteceu com os judeus messiânicos. Posteriormente, os cristãos também fizeram o mesmo. O importante é que o princípio não desapareça. E ainda mais neste momento em que estamos nesta situação que está acontecendo nas diferentes nações do mundo, eu te recomendo em nome do Senhor que sua adoração no físico não desapareça. Seja criativo, mas alcance o ministro de Deus. A oferta que você dá ao Senhor na adoração, envie-o corretamente. Em nome de Jesus. Para que sua bênção física continue a se manifestar. Essa graça que Jesus Cristo nos deu, de ter sido abençoado, excede pela fé, aplicando os princípios da palavra de Deus. Não estamos em um espírito legalista, mas simplesmente nós estamos acreditando que o mundo espiritual é governado por princípios. Estou explicando um deles.
Então, meu querido irmão, como diz a palavra de Deus, aquele que semeia abundantemente, abundantemente colherá, e aquele que semeia mal, mal colherá. Muito obrigado por ouvir este vídeo. Deus te abençoe. Para todos aqueles que têm boas, para continuar a adorar a Deus, lembre-se de fazê-lo em espírito e verdade. Saudações a toda a família. Deus te abençoe mais uma vez.